Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 18 e depois nós vamos ler o 38 e o 39, porque eu queria ler todos, mas é muita coisa, então nós vamos resumir para poder contextualizar a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? 18, versículo 18 diz assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Versículo 38. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmão Nilson, pode ligar aqui o ar-condicionado para mim, por gentileza? Irmãos, a ideia central aqui de Paulo, no capítulo 8, durante todo desde o versículo 1 até o 39, que é o último, a ideia central de Paulo é mostrar que a segurança da salvação, ela não está nas circunstâncias da vida, nas coisas da nossa vida, mas na obra completa de Deus. Porque o Pai planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo aplica essa salvação. Amém? E nós vivemos em uma geração profundamente insegura. Nós vemos tantas pessoas inseguras com a vida, inseguras, com incertezas. É uma geração insegura. As pessoas vivem inseguras quanto ao futuro. Elas vivem inseguras às vezes com o emprego, com o casamento, inseguras com a saúde e tantas coisas. Elas têm insegurança e até mesmo quanto à própria identidade. Às vezes ficam perdidas: quem eu sou, para onde eu vou, o que eu faço e o que Deus quer de mim. Ficam perdidas na sua própria identidade, não sabem quem são, não sabem o seu propósito. Quanto mais recursos possuem, mais medo parecem ter. São inseguras. Esta é a geração que a gente está vivendo. Uma geração de inseguranças. Mas Paulo escreve Romanos 8 justamente para responder a uma pergunta que todo cristão faz em algum momento da sua caminhada, da sua jornada de vida. Como posso permanecer firme quando tudo ao meu redor parece desmoronar, quando tudo ao meu redor parece que está acabando, está se destruindo? Justamente Paulo escreve Romanos capítulo 8 para responder estas perguntas para nós. Romanos 8 não promete a ausência de sofrimento. Em nenhum momento você vai ver Paulo, vai ler ali no capítulo 8 e ver que Paulo isenta a gente dos problemas, isenta a gente das dificuldades, das tribulações, do sofrimento. Não. Romanos 8 promete algo infinitamente maior. Ele não promete que nós não vamos passar por sofrimento, mas ele promete algo muito maior que sofrimento. Ele vai concluir aquilo que ele começou. A obra que ele começou vai ser concluída. Paulo está dizendo isso. Observe aqui que o capítulo começa dizendo assim, o capítulo 8, lá no versículo 1, que a gente não leu, mas vai começar dizendo assim: agora, pois, já não há condenação, já nenhuma condenação há. E aí termina dizendo: nada poderá nos separar do amor de Deus. Ou seja, o capítulo começa sem condenação e termina sem separação. Começa lá no versículo 1, sem condenação,
que Deus não está te condenando, e termina dizendo que não haverá separação. Nada pode separar você do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem enfermidade, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode separar. Entre essas duas verdades existe a caminhada do cristão. E é nessa caminhada que Paulo apresenta algumas convicções. E a convicção que Paulo traz é de uma glória futura. É uma glória que nós ainda não vimos, ela ainda é futura, mas que nós veremos. É uma convicção de que nós veremos essa glória que há de vir. Amém? E Paulo começa falando sobre sofrimento. Perceba que ele não está negando o sofrimento. Ele não está dizendo que você não vai sofrer, que você não terá tribulações, que você não passará por dificuldades. Que bom seria. Muitas pessoas acham que aceitando Jesus não vão ter mais problemas. Eu acho até engraçado. Nós vamos passar por problemas, por dificuldades, só porque Jesus estará conosco. Esse é o diferencial de que muitas pessoas sem Cristo e com Cristo passam. Há uma pessoa com a gente. Ele não diz, vocês não sofrerão. Meus irmãos, vocês não sofrerão. Vocês não passarão por dificuldades. Não haverá luta. Ah, que bom seria. Mas ele diz assim, os sofrimentos não podem ser comparados com a glória. E nessa manhã eu estava refletindo lá em casa, quando eu abri o meu tablet e comecei a estudar a palavra. E nós estamos passando por uns dias tão difíceis. A minha casa, a nossa casa está passando por umas lutas. E não é uma, é algumas, é várias ao mesmo tempo. E eu estava refletindo lá em casa e lendo isso aqui que eu coloquei. Os sofrimentos não podem ser comparados com a glória. Existe um peso aqui muito profundo nessa palavra. Embora, meus irmãos, talvez a sua casa também esteja enfrentando problemas como a minha, dificuldades, lutas, guerras. Meu Deus, como nós estamos passando por dificuldades, por lutas. Mas nada disso que nós estamos passando pode se comparar com a glória de Deus. Ela é muito, 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 muito maior. É muito maior. Há uma diferença enorme. Eu não estou dizendo que o sofrimento não é real, ele é real. Meu esposo, a nossa casa está sofrendo e é real. O que você está passando também é real. O sofrimento é real, mas a glória é incomparavelmente maior. É incomparavelmente maior. Glória a Deus. E isso gera uma esperança no meu coração. E isso traz conforto, traz consolo ao meu coração. Porque o sofrimento comparado à glória de Deus não é nada. Não é nada. Aleluia, isso me traz alegria, me traz conforto. Imagine uma balança. De um lado você coloca os sofrimentos, as angústias, perseguição, perdas, lágrimas, traição. Coloca tudo de ruim nessa balança. E aí do outro lado você coloca a glória eterna. Você vai ver que é até desnecessário colocarmos, porque a balança nem se move. A balança nem se move. E Paulo diz, a glória pesa infinitamente mais. Não é os seus sofrimentos, as suas angústias, suas traições, suas perdas que vão pesar mais. Nem vai se mexer. Essa balança vai ficar parada. Porque a glória é muito maior. É infinitamente maior. Talvez hoje alguém esteja vivendo exatamente isso. Parece que o sofrimento é maior que tudo. Você olha para você e para o que você está passando, para as suas lutas, e você pensa que isso é maior, que isso é muito pesado, que isso é muito grande. Mas eu quero dizer para você que a
A glória do Senhor, ela pesa muito mais. O Senhor, Ele veja o que você está passando, Ele sabe, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu coração. Mas nessa manhã Ele está dizendo para você, você está olhando apenas para o prato do sofrimento. Meu filho, você está olhando apenas para o prato do sofrimento, olhe para o outro prato. É o que eu fiz hoje nessa manhã, quando eu li essa palavra, eu disse, meu Deus, por mais que seja pesado, por mais que seja ruim, por mais que seja angustiante passar por certas lutas, por certos sofrimentos, por certas guerras, mas a glória de Deus ainda continua sendo maior na minha vida. A presença dEle ainda continua sendo maior. Ah, meu Deus do céu! A presença dEle ainda precisa pesar muito mais na minha vida. Às vezes nós damos tanta ênfase para o problema. Às vezes a gente dá tanto foco para o problema. Meu irmão, mas nessa manhã, tire os olhos um pouco da dificuldade e olhe para Cristo. Tire os olhos dos problemas e olhe para Cristo. É de lá que vem o socorro, é de lá que vem a força, é de lá que vem o nosso consolo. Ah, meu Deus. Ah, Jesus. Nunca pare de adorar. Libera palavras, profetize sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Ah, meu Deus. Irmãos, às vezes a gente fica olhando tanto para as circunstâncias que a gente esquece que há um Deus que pode fazer tudo, que tem o controle nas suas mãos. Às vezes a gente acaba limitando o poder de Deus. Às vezes a gente acaba limitando o Senhor. Olhe para o outro prato. Existe uma glória preparada. A criação inteira está esperando. Ah, meu Deus. Paulo mostra algo impressionante. Não somos apenas nós que aguardamos toda a glória de Deus. A criação aguarda. A Bíblia diz que a criação aguarda, ela geme, a natureza sofre, a terra sofre, os animais sofrem. Você acredita? Não é só nós. A terra também, tudo aponta para uma criação quebrada pelo pecado. Mas ela não permanecerá assim, ela será restaurada. A terra será restaurada. Aleluia! E isso nos ensina que Deus não abandonou a criação. Deus não abandona nada daquilo que Ele cria. Sabia? Deus, Ele não abandona aquilo que Ele criou. Ele não abandona, Ele sustenta. Tudo que Ele criou, Ele sustenta. Ele está conduzindo toda a história para um grande final. Escute, a igreja também geme. Mas o gemido da igreja é diferente. Porque não é um gemido de desespero. É um gemido de expectativa. A igreja não geme por desespero. A igreja geme por expectativa. Expectativa do quê, pastor? Da glória futura. Expectativa da volta de Jesus. Expectativa da vida eterna. Expectativa do céu. E de quem está lá. Amém? Aleluia. É um gemido de expectativa como uma mulher grávida em trabalho de parto. Porque há dor. Sim, a igreja sente dor como um trabalho de parto. Mas existe esperança. Porque o cristão sofre, mas olhando para frente. O cristão sofre, mas ele está olhando para frente. Ele sabe o que aguarda. Ele tem convicção de onde é o seu lugar. Ele tem convicção de que a terra é uma casa passageira. Ele tem convicção disso, de que a sua casa eterna
não é aqui, é no céu. É essa convicção. Amém? Paulo também tem convicção da assistência do Espírito Santo. E chegamos talvez ao texto mais consolador, o texto que nos consola. Paulo mostra que existe algo extraordinário. Não apenas a criação geme, não apenas nós gememos, mas o Espírito Santo também geme. A Bíblia diz que ele tem gemidos inexprimíveis. Ele geme como gemidos inexprimíveis. Que verdade maravilhosa aqui. Enquanto nós estamos chorando, o Espírito está intercedendo. Sabe? Nossa maior fraqueza, Paulo não diz que somos fortes. Ele diz, nós não sabemos orar. Nem isso nós sabemos. Às vezes, irmãos, nós pedimos justamente aquilo que poderá nos destruir. Quem aqui já não fez uma oração e depois se arrependeu e diz, Jesus, não leve em conta o que eu orei? Só eu? Meu Deus. Às vezes nós oramos pedindo justamente aquilo que pode nos destruir. Eu já fiz uma oração que, meu Deus, depois de uns dias eu parei para pensar, Senhor, eu me arrependi. Eu me arrependi de ter te pedido isso. Por favor, não considera a minha oração. Porque se ele considerasse, eu já estaria mortinha da Silva. Meu Deus, quantas vezes nós insistimos, Senhor, faça a minha vontade. Senhor, faz o que eu estou pedindo. Senhor, atende o meu pedido, atende o meu pedido. Senhor, faça a minha vontade. Enquanto deveríamos dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Lembra no começo, quando eu comecei a ministrar a ceia, e eu disse que Jesus lá no Getsemane orou e disse, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Porque o cálice que Jesus ia beber era muito amargo. E ele fez essa oração pedindo, Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas o que ele disse depois? Porém, contudo, seja feita a tua vontade. E essa é a oração que está faltando na minha e na sua vida. Senhor, faça isso que eu estou pedindo. Contudo, faça a tua vontade. Se não é isso que o Senhor tem para mim, faça a tua vontade e não a minha. Porque já pensou se Ele fizesse a sua vontade, onde você estaria? O que teria acontecido? Em certas situações, Ah, meu Deus do céu. Tem coisas que Deus não te dá porque isso vai te afastar do propósito. Então, que nessa manhã a nossa oração seja feita a tua vontade e não a minha. A palavra usada por Paulo transmite a ideia de alguém que segura um peso junto conosco. Sabe? É como uma canga. Você sabe aquela canga que os bois, que eles colocam nos bois? É como uma canga. Nós estamos nessa canga, mas nós não estamos sozinhos. Jesus, ele vem, engata ali com você e se torna tudo mais leve. O Senhor nos ajuda a carregar o peso. Ele não apenas aponta o caminho, ele entra debaixo do fardo. Ele carrega conosco. Que conforto isso, em saber que o Senhor está nos ajudando. É muito maravilhoso, irmãos. Em saber que, apesar das nossas lutas, o Senhor está conosco, nos ajudando, nos sustentando, nos dando graça. Isso é um conforto maravilhoso. Aleluia, glória a Deus por isso. Você não está sozinho. E há momentos em que nós pensamos, não vou conseguir. Você já pensou isso? Eu não vou conseguir. Isso é pesado demais, isso é barra demais. Eu não vou conseguir vencer isso. Eu estou sentindo muito peso. Mas Deus diz, você não está sozinho. E Cristo
intercede no céu por você. O Espírito Santo intercede dentro de nós. Que cena maravilhosa. Você consegue imaginar Jesus intercedendo no céu por você? O Espírito Santo dentro de você intercedendo por você? Que maravilhoso isso, irmãos. Como nós precisamos ser gratos por ter o Espírito Santo. O que seríamos? O que seria de nós sem Ele? O que seria de nós sem o Espírito Santo? O que seríamos sem o Senhor? Ah, meu Deus, obrigado, Jesus. Nós temos um advogado diante do Pai e um consolador dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E isso traz conforto para mim. Eu não sei se para você faz, se para você traz, mas para mim traz muito conforto. Traz muita segurança. Eu me sinto segura. Porque mesmo nos momentos difíceis eu sei que Ele está comigo. Paulo tem a convicção de um propósito eterno. E aqui Paulo sobe o nível mais um pouquinho. Talvez este seja o centro de Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem. Observe, ele não diz que todas as coisas são boas. Nem tudo é bom, irmão. Nem tudo é bom. Perseguição não é bom. É? Não, né? Quem gosta aqui de ser perseguido? Enfermidade não é boa. Nem tudo é bom. Luto não é bom. Guerras não é bom. Não é bom. Mas Deus consegue transformar até aquilo que o inimigo tentou usar contra nós. Por isso que ele diz, todas as coisas cooperam para o bem. E apesar de nem todas as coisas forem boas, mas até o que é ruim, o Senhor faz com que isso coopere para o seu bem. Que maravilhoso isso. Como assim? Sim. Teve muitas coisas que aconteceram na minha vida que não foram boas, mas Deus fez com que isso cooperasse para o meu bem. Eu creio nisso, eu creio na palavra de Deus. Por quê? Porque existe um propósito eterno. A corrente dourada da salvação. Olhe bem, Paulo apresenta 5 verbos. Conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. É uma corrente. E nenhum elo pode ser quebrado dessa corrente. Nenhum elo pode ser quebrado. Quem Deus começou a salvar, Ele terminará de salvar. Olha só que coisa linda. Paulo fala da glorificação como se já tivesse acontecido. Ele fala como se ele já estivesse vivendo a glorificação. Porque para Deus é tão certo quanto o passado. Por isso que Paulo já fala como se já estivesse vivendo a glorificação. Porque é uma verdade tão real, tão que parece que ele já estava vivendo isso. Você não está vivendo uma história sem direção. Você não está vivendo uma história sem direção. Existe um propósito eterno na sua vida. Existe um propósito eterno. Nada está fora do controle de Deus. Até aquilo que você não entende. Até aquilo que você não entende está sendo usado por Deus. Tem coisas que Deus permite que aconteça para nos moldar. Sabe? Para nos transformar. Ele pega nós por dentro. Para que Ele consiga fazer a obra que Ele tem para fazer em nossas vidas. E isso é maravilhoso. Glória a Deus. Paulo tem convicção de uma segurança inabalável. Agora Paulo explode em adoração. E ele faz várias perguntas. Se Deus é por nós, quem já não leu isso na Bíblia ou ouviu?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele tem convicção de que Deus está com ele. E ele faz essa pergunta: se Deus é por nós, então quem será? Quem é que vai se atrever a ser contra nós? Quem acusará? Quem condenará? Quem separará? Quem será ousado bastante para ser contra nós? E a resposta é sempre: ninguém. Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o maior está conosco, por que temer? Por que ficar com medo? Por que ter insegurança? Incertezas? Dúvidas? Se Deus é por nós, por que às vezes a gente se pega nesse lugar de incertezas, de insegurança, de medo, de dúvidas? Se Deus é por nós, irmãos, se aquele, o maior, o Deus que criou todas as coisas, que tem a vida, tem o poder da vida e da morte, tem o domínio sobre tudo, por que nós às vezes entramos nesse lugar? Se Ele é por nós, nós temos tudo, nós temos a pessoa que mais nós precisamos. Nós temos tudo. O amor de Deus venceu tudo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada, escute, nada, absolutamente nada pode separar um salvo do amor do Senhor. Nem anjos, nem principados, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nem vida, nem morte poderá nos separar do amor de Deus. Você entende essa verdade? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Tá, mas a morte? Nem a morte, irmão. A morte é uma transição para a vida eterna. Então nem a morte, nem essa vida, nada, absolutamente nada, nenhuma criatura, nem a potestade, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. É esta convicção que nós precisamos também ter, assim como Paulo. Nossa segurança não está em nós. A nossa segurança não pode estar em carros, em cavalos. A nossa segurança não pode estar em pessoas. A nossa segurança não pode estar em coisas. A nossa segurança precisa estar em Cristo. É no Senhor que nós precisamos nos assegurar. Se dependesse da nossa força, se dependesse da minha, da sua força, nós já teríamos caído. E quantos que tentam no seu braço, na sua força e caem? Porque não tem a ver com a nossa força, tem a ver com o Senhor. Depende da fidelidade de Deus. A nossa segurança está naquele que começou a boa obra e é competente o suficiente para terminar essa obra. Amém? O mundo vive de opiniões. O mundo vive de opiniões. O cristão, ele não pode viver de opiniões. Ele tem que viver de convicções. Opiniões mudam. Convicções permanecem. Nós não podemos viver de opiniões, irmãos. Nós precisamos viver de convicções. Precisamos ser convictos. Ter convicção daquilo que cremos. Às vezes a gente sabe a Bíblia de cor e salteado. Mas nós vivemos de opiniões. Não temos convicção. Vem uma dificuldade, parece que a gente esquece a Bíblia toda. Parece que a gente esquece tudo que foi pregado, tudo que foi falado. E a gente passa a viver de opiniões. Opiniões daqui, opiniões dali, opiniões de lá. E cadê as nossas convicções?
Nós precisamos viver de convicções. Convicções permanecem. Opiniões, elas mudam, elas vão. Um dia é uma opinião, outro dia é outra opinião. Elas mudam, elas vão. Mas convicção não. Quando você tem convicção de algo, você vive pela convicção. Você não vive por opiniões. Nem as suas, nem as dos outros. Você vive por convicção. Oh, aleluia. Glória a Deus. Paulo não diz, eu acho. Eu acho que. Se. Não. Ele diz, porque eu estou bem certo. Nós não podemos viver de achismos. Nós não podemos viver se acontecer. Se aquilo for assim. Se o outro. Não. Nós precisamos dizer como Paulo, porque eu estou bem certo. Ah, as guerras estão se levantando contra mim, mas eu estou bem certo. Ah, as lutas, eu estou vivendo dias difíceis, mas eu estou bem certo. Ah, eu estou passando por isso, por uma enfermidade, por uma perda, mas eu estou bem certo. Ah, as ondas estão se levantando, mas eu estou bem certo. Ah, o financeiro está despencando, mas eu estou bem certo. Eu estou bem certo. Eu estou convicto. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que o Deus a qual eu sirvo está me sustentando. E apesar das circunstâncias, Ele está me mantendo de pé. Então eu digo como Paulo, porque eu estou bem certo. Oh, aleluia. Essa expressão significa uma certeza absoluta. Não é esperança baseada em sentimentos, irmãos. Não é uma experiência baseada nos meus sentimentos. Hoje eu estou sentindo que Deus não é sobre estar baseada em um sentimento. É certeza baseada no caráter de Deus. Você precisa lidar com os seus sentimentos e vai ter dias que os teus sentimentos vão dizer uma coisa a respeito daquilo. Vão dizer coisas para você a respeito daquilo que você está passando. Mas você precisa ter certeza baseada no caráter de Deus. No caráter de Deus. E o que o caráter de Deus diz? E o que você sabe sobre o caráter de Deus? Então, não acredite, não deixe a sua esperança estar baseada nos teus sentimentos. Que a tua esperança venha estar baseada no caráter de Deus. Aleluia. A nossa história começou muito antes do nosso nascimento. Ela nasceu no coração de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano. Você, quando nasceu, não pegou Deus de surpresa. Eu sempre digo que, eu brinco, né? Que quando alguém nasce, Deus olha, e agora? O que eu vou fazer? Vou ter que correr e escrever bem rapidinho? Não. Antes de você ser formado, gerado no ventre, Deus já tinha um plano. Ele já tinha uma história escrita para você. Aleluia. Glória a Deus. E esse plano jamais fracassará. Não é um plano humano, é um plano eterno. Por isso que esse plano jamais fracassará. Nós não fomos chamados para viver ao acaso. Nós vivemos dentro de um propósito eterno. Irmãos, há um propósito, e esse propósito é eterno. Não é um propósito passageiro. É um propósito eterno, é um propósito que durará para sempre. Aleluia. A segurança do cristão não está na ausência das lutas, na intensidade da fé. A segurança do cristão não está na força emocional, não está na capacidade pessoal, também não. Ela está no amor imutável de Deus. A segurança de todo cristão está,
Ah, meu Deus, no amor imutável. Por que imutável? Porque é um amor que não muda. É um amor que foi, que é e que sempre será. É um amor imutável. Enquanto tudo muda, Deus permanece. Governo muda, os reinos vêm e vão. Pessoas mudam. Um dia uma pessoa está assim com você, no outro dia ela pode mudar. Você pode mudar também, mas Deus não muda, Ele permanece o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ah, meu Deus, como isso é maravilhoso. Deus permanece sempre o mesmo. Enquanto nossas emoções oscilam, Cristo continua no trono. As nossas emoções, um dia está uma coisa, no outro dia está outra. Num dia a gente ama o irmão, no outro dia a gente odeia o irmão. As nossas emoções. Mas o Espírito continua no trono. Cristo continua no trono. Enquanto nós enfraquecemos, o Espírito Santo continua intercedendo. Enquanto a criação geme, a glória está chegando. Glória a Deus. Romanos 8 nos apresenta 3 gemidos. A criação geme, aguardando a restauração. A igreja geme, aguardando a redenção completa. O Espírito geme, intercedendo pelos santos. Amém? Você está entendendo? Capítulo 8 começa assim, mas o capítulo termina sem gemidos. Termina com um cântico de vitória. Glória a Deus. Paulo, ele olha para tudo que ele escreveu e conclui dizendo: em todas estas coisas, porém, isso aqui é profundo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele fala do sofrimento, ele fala da glória, ele fala no capítulo todo, no capítulo 8, tudinho, tudo isso. Mas ele termina dizendo: em todas estas coisas, apesar dos sofrimentos, apesar das angústias, apesar de tudo, somos mais que vencedores. Oh, aleluia. Você precisa crer nesta verdade, irmãos. Porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa expressão significa que não vencemos apenas no final da batalha. Vencemos por meio de Cristo, mesmo atravessando batalhas. Mesmo passando por dificuldades. A nossa vitória não consiste na ausência de sofrimento, mas na certeza de que nada pode frustrar o plano eterno de Deus. Nada pode frustrar o plano de Deus. E assim, Romanos 8 nos deixa 4 convicções que sustentam a nossa vida cristã. A primeira, uma glória futura que supera todo o sofrimento presente. Apesar de estarmos passando por lutas, ela supera todo o sofrimento de hoje. Uma assistência constante do Espírito Santo que nos fortalece, que intercede por nós. Um propósito eterno estabelecido por Deus antes da fundação do mundo e que jamais, jamais vai falhar. E por último, uma segurança inabalável. Por quê? Porque nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E essa é a mensagem de Paulo. Ele diz: podemos enfrentar um mundo marcado por lágrimas, por dor, por angústia, por sofrimentos. Podemos enfrentar um mundo marcado por incertezas, porque pertencemos a um Deus que começou a nossa salvação, nos sustenta no presente e certamente nos conduzirá à glória eterna. Amém? Fique de pé comigo. Apesar do som não colaborar, né, irmãos? Conseguimos, né?
Oh, glória a Deus, somos mais que vencedores. Expulsemos o diabo que estava no fio, ó, ele foi embora. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Simples, de uma pessoa simples, mas com uma verdade profunda. Que você possa sair daqui nessa manhã, neste domingo, convicto, com convicção de que, apesar das coisas que já se levantaram ou que estão se levantando, você precisa ter convicção de que o Senhor está com você e de que Ele te ajudará a passar. Irmãos, nem Jesus escapou do sofrimento. Até Jesus, estando ali 100% carne, 100% ser humano, mas Ele também era 100% Deus. E o Pai não isentou Jesus da dor, do sofrimento. Ninguém aqui está isento de passar. Mas Ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É essa convicção, meu irmão. Eu quero te dar um conselho nesta manhã. Tire os olhos das dificuldades. Olhe para Cristo. Que nesses dias nós possamos olhar para Cristo. Para Cristo, para Cristo, para Cristo. Sabe, Pedro estava lá no mar, no meio do mar, e com os outros discípulos naquele barco. E as ondas começaram a ficar fortes e houve uma grande tempestade no meio do mar. E quando ele viu Jesus andando, ele teve fé para sair daquele barco. E aquela fé sustentou ele para dar alguns passos, porque ele estava olhando para Jesus. Mas a partir do momento que Pedro tirou os olhos de Jesus, porque as águas, o barulho do vento chamou mais a sua atenção, e ele passou a olhar para a água e para o vento e ficou com medo, ele começou a afundar. Às vezes, irmãos, nós temos fé apenas para dar alguns passos, enquanto estamos olhando para Jesus. Mas daí, as dificuldades, as lutas acabam chamando mais a nossa atenção. E o nosso foco agora não é mais Cristo. A gente passa a olhar para as circunstâncias e nos apavoramos. E aí, a probabilidade de afundar é grande. De cairmos, de não vencermos. Por isso que hoje eu te falo. Olhe para Cristo. Isso que eu estou falando para você, essa palavra que eu compartilhei com vocês, ela primeiro foi para mim, acredite. Ela primeiro ministrou no meu coração, na minha vida. Porque se a palavra que a gente vinha aqui compartilhar não falar com a gente, então não vai fazer sentido. Então, assim como falou comigo, eu também quero que você saia daqui nessa manhã refletindo sobre tudo o que você ouviu. Olhe para Cristo, meu irmão. Olhe para Jesus. Você vai encontrar a solução nele, o refrigério nele, o consolo nele, o conforto nele, a vitória nele. Não é em coisas, em pessoas, é nele. Olhe para Cristo. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e faça a sua oração. Ore ao Senhor. Nem a morte, nem a vida. Olhe para Cristo. Nem os anjos, nem os principados poderão separar. Olhe para Cristo nessa manhã. Amor. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu peito. E ore ao Senhor. Enquanto o Thales ministra, faça a sua oração nessa manhã. Ah, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Ah, meu Deus, nos ajuda, Senhor.
Nos ajuda, Senhor, ter com a convicção que Paulo teve. Ah, meu Deus, nos ajuda a ver o que Paulo viu. Ah, meu Deus, ter a convicção que ele teve. Nos ajuda assim como ele, Senhor. Acreditar nestas verdades. Senhor, nos ajuda como filhos. Nos ajuda como cristãos, meu Deus. Senhor, quando vier as lutas, dificuldades, nos ajude a tirar o foco nisso e focar no Senhor. Ah, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Que a nossa esperança não esteja baseada nas nossas emoções, mas que a nossa esperança esteja baseada no Teu caráter, Senhor. O Teu caráter que não falha, que não mente, ah, meu Deus, que não engana. Ah, meu Deus, muitas vezes nós temos facilidade em acreditar no caráter de pessoas até que são mentirosas, mas às vezes temos dificuldades de acreditar no Teu caráter. Acreditar que o Senhor pode nos levantar, acreditar que o Senhor pode fazer, acreditar que o Senhor é poderoso. Ah, meu Deus, nos ajuda. Ah, meu Deus, que a nossa esperança esteja baseada no Teu caráter. Que nós possamos acreditar nessa manhã, na verdade, que nada pode nos separar do Teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades, nada. Nenhuma criatura outra poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nós possamos acreditar nestas palavras, nestas verdades. Ah, meu Deus, perdoa às vezes a nossa infidelidade, a nossa descrença, os nossos achismos. Ah, meu Deus, perdoa as nossas incertezas, as nossas dúvidas. Senhor, tem misericórdia de nós, como cristãos, como igreja. Ah, meu Deus, nos ajuda como igreja. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Fortalece os meus irmãos. Ah, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos fortalece nessa manhã. Aqueles que entraram aqui abatidos, tristes, com aflições, angustiados, Senhor. Traz o Teu bálsamo, o Teu refrigério, em nome de Jesus. Pessoas que entraram aqui, que estão passando por depressão, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Preencha essas pessoas com o Teu amor. Senhor, pessoas que entraram aqui aflitas, Senhor, derrama um óleo quente no coração delas. Em nome de Jesus, pessoas que estão atravessando, Senhor, por ansiedade, por desertos. Em nome de Jesus, pessoas doentes nas suas almas, com a alma doente. Pai, nós sabemos que não existe remédio, Senhor, que possa curar a alma. A cura da alma está no Senhor. Então eu declaro cura na alma em nome de Jesus. Cura da depressão. Senhor, se temos pessoas aqui enfermas, também declaro cura, Senhor, na sua enfermidade. Em nome de Jesus eu repreendo toda enfermidade. Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha nos dar graça, Senhor. E que nós venhamos ter sempre a convicção de que em todos os momentos, sejam bons ou ruins, o Senhor sempre estará conosco. Nós te damos graças, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Te agradecemos mais uma vez pelo Teu sacrifício naquela cruz, pela Tua morte, pela Tua ressurreição. Embora não somos merecedores, porque não é por mérito, é por graça. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor está fazendo e tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Te agradecemos pelo ar que respiramos.
Tira do nosso coração toda ingratidão. Tira da nossa boca todas as palavras de murmuração. Tira dos nossos lábios palavras murmuradoras. Coloca nos nossos lábios palavras de gratidão, Senhor. Meu Deus, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por sempre estar conosco, mesmo quando nós não somos fiéis, o Senhor continua conosco. Te damos graças, Senhor, pelo sustento, pela comida na mesa, pela roupa que vestimos, pelos calçados que calçamos. Obrigado, Senhor, porque temos um lugar para te adorar. Enquanto muitos países, em determinados países, não conseguem, Senhor, ter um lugar para te adorar, um lugar para cultuar o teu nome. Nós temos um lugar confortável. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque temos esse lugar para vir, para prestar o nosso culto ao Senhor. Senhor, somos gratos nessa manhã. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te damos graças, te damos honras, te damos glória. Te damos as nossas palmas, os nossos assobios, o nosso louvor. Só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe as nossas palavras de gratidão. Meu Deus, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos. Nós não viemos aqui fazer um culto para as pessoas, nós viemos aqui prestar o nosso culto ao Senhor. Recebe o nosso culto, Senhor, o nosso culto a Ti. Recebe, Senhor, tudo que somos, tudo que temos. Meu Deus, a nossa vida é Tua, os nossos filhos são Seus. A nossa casa é Tua, o nosso emprego é Teu, tudo que temos é Teu. Nós não somos donos de nada, nós somos apenas os Teus mordomos aqui na terra. Senhor, tira toda a idolatria do nosso coração. Tira toda a idolatria, Senhor, do nosso coração. Queremos adorar somente a Ti, a Ti, a Ti, a mais ninguém. Tira toda a idolatria. Meu Deus, tira o dinheiro do nosso coração. Tira, Senhor, porque às vezes fazemos do dinheiro o nosso Deus. Meu Deus do céu, que o dinheiro esteja no bolso e não no coração. Tira, Senhor, de nós toda idolatria. Tira, Senhor, de nós toda idolatria, todo engano, palavras enganosas. Meu Deus, coração enganador. Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tira, Senhor, toda palavra enganosa dos nossos lábios. Coloque em nossos lábios palavras verdadeiras. Palavras verdadeiras, traz pureza ao nosso coração. Tira toda a maldade do nosso coração. Tira toda a maldade do nosso coração. Eu oro nessa manhã por pureza. Meu Deus, traz pureza aos nossos corações. Que nós venhamos nos tornar puros, sem maldade. Em nome de Jesus, eu oro por pureza, Senhor. Por pureza nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, te damos graças por tudo, Senhor. Glorificamos o Teu nome, adoramos o Teu nome. Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. Você está grato por essa palavra, você recebe. Amém, aleluia. Vamos para casa? Amém? Glória a Deus. Quero ficar aqui na igreja orando. Nós estamos em turno de oração hoje, né? Né? A igreja estará aberta até o culto da noite. Começamos ontem um propósito de oração aqui, das 4 da tarde.
e vai encerrar hoje às 10 horas da noite. Amém? Glória a Deus. É bom orar, né? É necessário orar, irmãos. É bom, é necessário, é preciso termos uma vida de oração. Amém? Porque quando nós oramos, nós nos alimentamos, nós recebemos direção. E isso é fundamental na nossa vida cristã. Amém? Relacionamento com Deus. Ore, se você não tem hábito, comece 15 minutos, né? Ou 5, se 15 é muito, 5 minutos por dia. Você vai ver que seu dia não vai ser o mesmo. Tenha certeza disso. Amém? Glória a Deus. Levante as suas mãos assim. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Ele é. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um ótimo domingo, uma ótima semana em nome de Jesus. Vão com Deus.